Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast Seja Intencional. Hoje eu começo uma série que eu idealizei há muitos anos, uma série chamada Bora Conversar. Bora Conversar foi uma hashtag que eu criei para poder fazer com que algumas pessoas se movimentassem, se levantassem da cama, acordassem cedo, porque elas queriam ter um momento de conversa comigo, mas não queria pagar a sessão por isso, Júnior. Aí eu dizia, tá bom, então você quer conversar? Vamos nos encontrar às 5 horas da manhã na beira-mar pra gente conversar. Aí uma dessas pessoas escreveu lá a hashtag Bora Conversar, eu aderi e agora eu tô tirando essa ideia do papel para conversar sobre vida, sobre corrida, sobre mudança de comportamento a partir das experiências que a atividade física proporciona. Hoje, no primeiro episódio da série Bora Conversar, estou recebendo um amigo, Júnior Chagas, amigo que a vida deu, amigo de corrida, amigo de jornada, amigo de negócio também, para ele compartilhar algumas experiências dele de vida relacionadas ou não à corrida. Júnior, obrigado por essa oportunidade, por ter topado aí esse desafio. Bom dia, Nélio, boa tarde, boa noite a todos. Para começar, compartilha aí com o pessoal o que é que você faz da vida, porque tem gente que pensa que a gente nasceu correndo. Você faz o que profissionalmente? Eu sou síndico profissional, administro o condomínio de Fortaleza. Estou nessa profissão há 9 anos. Fala aí um pouquinho o que é ser um síndico profissional. O síndico profissional é contratado para administrar o condomínio, e aí a gente tem uma visão de uma pessoa de fora que não se envolve nos conflitos, é imparcial, e a gente dá uma resolução, a nossa empresa, a resolução, a melhoria, a valorização do condomínio, trabalho financeiro, transparência de todo o dia a dia, manutenção do condomínio. Essa é um pouquinho do que faz um síndico profissional. É mais saudável para todo mundo, né? Como você falou, essa questão da imparcialidade, ela por si só já soluciona muita coisa, porque o síndico profissional ele está de olho no todo e não no que vai fazer bem para um ou para outro por conta de seus caprichos. Rondinelli, uma das perguntas sempre em reuniões comerciais é como fica a questão de multa, advertência ao morador, porque a maioria dos casos que o síndico é morador tem um vínculo e aí pesa muito na hora de notificar, de multar, de chamar atenção. Isso você resolve com o síndico profissional devido à imparcialidade. Não quer dizer que o síndico profissional vai chegar multando todo mundo, notificando, porém sempre tem a conversa, a advertência, se for o caso, a multa. É tudo dentro da regulamentação, né? Tudo dentro do regimento interno. Existe o regimento interno, então que se cumpra o regimento, independente de quem vai fazer o quê, de quer que seja a pessoa. Como é que a corrida entra na tua vida? Eu há 12 anos atrás, 13 anos atrás, fiz uma redução de estômago e fui desafiado 8 meses depois da redução a fazer um Ironman. Eu já corria de 10 km, 8, só para manter o meu peso, e fui desafiado a fazer um Ironman, faltava 10 meses. Por que eu corria? Porque quando eu fui fazer a redução eu tenho um amigo que disse 90% das pessoas, e aí eu 90% das pessoas que fazem a cirurgia elas engordam novamente. E esse foi o mesmo amigo que te desafiou? Não, o que me desafiou foi uma amiga correndo, pedalando, e me desafiou. E bora, bebê. Fala comigo, bebê. Desse desafio ela me propôs um patrocínio que o marido dela faria da minha inscrição. Eu topei. Meia hora não, no mesmo dia ela ligou e disse: Júnior, a inscrição tá 50% feita. Eu digo, 50% eu faço e agora eu vou treinar. Então tá explicado por que hoje tu faz isso com os outros, né? O Júnior simplesmente escolhe uma corrida aí diz assim pra alguém, ó, eu pago tua inscrição, e normalmente é alguém que precisa ser desafiado. Eu acredito que na época ele não sabia, mas ele precisou ser desafiado para aprender a gostar, para aprender a lidar com esse esporte e associar isso à qualidade de vida. Então o Júnior pega alguém, aí diz assim, ó, eu vou te pagar a inscrição na corrida para você fazer essa prova, tantos quilômetros e tal. Tá explicado o fato.
Mas voltando ao assunto, você falou que fez uma redução de estômago, né? Eu quero saber por que você decidiu fazer essa redução de estômago. E aqui eu tô falando da mudança de vida. Vem comigo, ó, podcaster. O Júnior, em algum momento da vida dele, ele decidiu mudar. E ele precisou gerar um movimento para isso. Por que você decidiu fazer essa redução? Eu pesava 130 quilos. 130 quilos. E corria. Inclusive eu tenho uma foto da corrida da Unifox, são 10 quilômetros. Tá aí a foto aí pra você ver, ó. Eu terminava as provas doloridas, mas terminava, andava pegando. E emagrecia, mas eu sempre tinha um reganho, ganhar de novo. E resolvi ir numa consulta com um médico, redução de estômago. Quando eu cheguei lá, eu me desanimei, porque eu me senti magro, perto dos que estavam lá, e fui embora. 6 meses depois eu fui de novo, marquei, fiz todo o processo de psicólogo, endocrinologista, fono, para aprender a mastigar, em aproximadamente 30 dias. E estava lá eu fazendo a cirurgia para melhorar a minha qualidade de vida e ter mais saúde. Aí é depois disso que a corrida, ela começa a entrar na tua vida, ou tu tinha começado a correr antes da redução? Depois disso eu intensifico mais a corrida para manter o peso. Eu fiquei com 79 quilos. Caramba, de 130, 51 quilos a menos, né? Quer dizer, tu carregava em si o peso de um corpo humano adulto. Mais ou menos isso. Aí tu tá correndo com essa tua amiga e aí rola esse desafio de fazer o Ironman. O que é um Ironman? Explica aí pra quem não sabe. O Ironman, você nada 3.800 metros, depois sai para pedalar 180 km, depois corre a maratona 42 km. E fui desafiado, topei, depois aprendi, pelo menos serve para mim, que desafios me levam a lugares mais longe. É verdade. Desafios, objetivos. Verdade. E trouxe isso para mim. Aprendi e trouxe isso para minha vida. Uma vida sem desafios pessoais e possíveis, ela corre o risco de ser uma vida paralisada, independente de corrida ou qualquer outra coisa. Por isso que as empresas, o comércio em si trabalha com metas. É para saber onde vai chegar e exigir um pouco mais de si. Isso é uma coisa que a corrida me ensina muito. Quando eu falo de desafios, foi desafios além do esporte, para minha vida no todo, profissional, familiar, objetivos e metas hoje que eu tenho traçados para querer sempre estar melhorando no que eu estou fazendo, até como pessoa também. Vou falar em família, esqueci de perguntar no começo. Só fala aí quem é a tua família. Sou casado há 25 anos. Minha esposa Patrícia. Nós temos 2 filhos, o Ian de 22 anos e o Igor de 17 anos. Essa é a minha família, como eu disse, desses 25 anos de casamento. Ok. Você falou que teve 10 meses para se preparar para o Ironman. Pela descrição das distâncias, particularmente acho loucura. Mas graças a Deus você conseguiu. Eu quero que você fale como foi essa preparação. Realmente é uma loucura, não aconselho ninguém. Até desafio, mas não aconselho não. Como eu disse, eu corria, e nessa época que eu fui desafiado, eu corria na Sirius, que é uma assessoria esportiva. Na época, hoje, Sirius está com boxe de CrossFit, então cheguei com o coach e disse: cara, eu vou fazer o Ironman. Preciso só pedalar, que eu não pedalava nada, e começar a nadar. Tu faz a planilha pra mim? Faço. Ele olhou pra mim: você tá doido, né? E eu disse: não, mas eu gosto de desafio. Ou me desafiaram, eu tenho 10 a 11 anos, e comecei a treinar e me inscrevi na natação. Ele não tinha natação e ele começou a passar a bike. Eu treinava numa bikezinha, numa mountain bike, até chegar mais próximo para eu comprar uma contra-relógio, que é uma bicicleta mais indicada para fazer esse tipo de prova. E aí comprei mais próximo uma bikezinha usada para fazer o Ironman. Mas foi bem puxado, todo dia acordar 4 horas, fazer uma das 2 atividades que eu fazia bem cedo, ou correr ou pedalar. E 3 vezes na semana à noite eu nadava. E 2 vezes era para fazer musculação, mas é uma coisa que ainda tenho certa dificuldade em fazer. Ou seja, todo dia tinha movimento. Todo dia tinha movimento. E às vezes tinha movimento de manhã e de noite. Dias era de manhã e de noite. Chegou pro coach, disse que ia fazer, só ia saber se conseguia
se fizesse. Isso, é. Faz sentido para tudo na vida. Tem gente que tá com medo de fazer as coisas. Tem gente que tá com medo de começar a correr, ou de investir nisso, ou investir naquilo, mas não, né? Está com medo e se paralisa porque não sabe se vai conseguir. Entanto, só sabe se consegue se fizer. Aí eu tinha uma coisa bem na minha cabeça, bem certa, que eu ia terminar Ironman. Se era andando, se era correndo, se era rindo, se era chorando, eu não sabia, sabia que ia terminar. Eu tinha 17 horas para terminar. Então, coloquei esse objetivo, foquei na minha mente e assim eu fiz. Tudo começa na decisão mental de fazer. Com certeza. Por isso que a mente que diz que está com medo, ela não prospera. Porque ela não se preparou para fazer. Você se preparou, foi lá e fez. Para essa preparação, envolvendo todos os dias e algumas noites, você teve que abrir mão de algumas coisas. Isso. Que coisas? Eu, na época, diminuí muito vida social, tá? Nunca fui de deixar 100%, porque eu tinha que estar em acordo com a minha família e principalmente e nós saímos à noite para jantar. Então isso foi algo que eu deixei, que eu diminuí a fazer, mas como eu disse, nada eu deixei 100%. Tentava dormir mais cedo, que eu sempre fui uma pessoa que dormia em torno de 11h30, 11 horas, passei a dormir 5 para as 11, para acordar 4 horas. Então era mais um desafio, porque com o dia a dia bem puxado, eu não conseguia dormir cedo, apesar de estar cansado das atividades. E principalmente no dia de natação, que eu chegava na natação, você chega com fome, esperto pra caramba, e eu não conseguia dormir cedo. Então eu abdiquei de algumas saídas, de alguns momentos do que eu fazia à noite, e comecei a me cuidar também, no início muito empolgado em ter, e aí comecei a cuidar mais da alimentação, algumas besteiras como refrigerante, como eu disse, eu nunca me isolei. E como foi o apoio da Patrícia? Vocês brigaram muito? Brigamos um pouquinho, sim. Inicialmente tudo é muito difícil, né? Porque você sai de uma rotina de 2 vezes, no máximo de corrida na semana, para ir fazer 7 dias na semana alguma atividade. E uma das que me incomodava muito, Patrícia, era o pedal do longão, que era no domingo. Esse conflito, eu saía de casa já pedalando 4h30. Desse 90 km, fazia 2 horas e 50, 3 horas, 7h30, 8 horas, estava em casa. Então foi a forma que eu diminuí o conflito, sempre saindo mais cedo do que todo mundo, já saindo de casa. Escutou essa frase? Diminuir o conflito familiar. Ou seja, ele teve que, além de tudo, equilibrar os treinos com relação aos horários para poder diminuir, como ele mesmo diz, o conflito dentro de casa. Porque sai mais cedo, volta mais cedo. E o longão demora mais tempo, né? O longão demais é o que mais demora. Depois, com o tempo, ela me apoiou. Lógico que ela viu o meu esforço de estar mais cedo em casa. E detalhe, nessa época os meninos eram pequenos. A semana eu saía 5 horas para correr, voltava às 6 e um pouquinho, acordava eles, me arrumava e ia deixar eles. Essa função era minha e continuou sendo minha. Eu não consegui para ela. Caramba, eu quero te parabenizar por isso, porque literalmente é um jogo logístico para você conseguir fazer tudo isso. É impressionante. Vale aqui para você que não faz algo por conta de desculpas com relação a filhos ou família. Se você quiser, você dá um jeito. Já dizem por aí, quem quer dá o jeito e quem não quer conta uma história. Você só precisa encontrar um propósito para isso. É por isso que até hoje eu só corro, mas até hoje nas minhas corridas eu procuro sair de casa. Eu tenho certa dificuldade de ir de carro para um local, descer, treinar, sair do carro, né, treinar. Então 80% dos meus treinos eu treino praticamente só sair de casa. Geralmente vou para beira-mar e lá encontro algum amigo para correr, e a minha companhia é aquela corrida beira-mar e volto correndo para casa. Entrou na minha rotina sair de casa. E vale salientar que 12 anos depois, hoje a Patrícia é uma incentivadora do Júnior. Eu já vi viagens deles via rede social, onde ela acorda cedo, vai com ele, filma, tira foto,
apoiando ali o que o Júnior está fazendo, o aprendizado que eu quero trazer nesse momento. Faça, procure equilibrar as coisas, você vai influenciar a sua família, com certeza. Rondinelli, falando em fotos, uma parte boa do esporte é você viajar com a família. Tem as provas fora do estado, nós vamos juntos. Mas tu falou em foto, eu vou te dizer uma coisa. O primeiro Ironman eu fiz em 15 horas e 30. Ela anda no Marinas, no pedal. Ela pegou o carro por meninos e foi. O primeiro foi pro lado da Washington Soares. A gente dava 2 voltas. Washington Soares é uma avenida aqui em Fortaleza. E a gente saía passear até, se eu não estou enganado, era Beberibe, Pindoretama, voltava Tapioqueira. Na cidade de Fortaleza, acompanhou boa parte desse percurso e na maratona, na meia maratona estava lá. Então assim, teve muitas fotos, muito apoio, que é importante, principalmente nessa minha primeira prova, que eu tinha na consciência que eu não estava bem preparado, mas sabia que ia terminar. Estou lembrando aqui do primeiro Ironman, todos os Ironman ela me acompanhou. Mas o primeiro, pelo tempo, foi um dia praticamente todo me acompanhando e correndo atrás do que eu estava fazendo. As 15 horas correndo é quase 60% de um dia inteiro, é muito tempo. Na nossa outra conversa, você mencionou também que um dos teus motivadores foi o fato de querer ter um pouco mais de vitalidade para poder participar das atividades com os rapazes que na ocasião eram crianças. Fala um pouquinho sobre isso. A disposição muda, eu sentar no chão para brincar era uma dificuldade. Além do peso, o próprio ânimo de sentar, de se levantar. Então a vitalidade que você passa a ter é outra, a disposição é outra, melhora 200%. Algumas pessoas que já fizeram redução até eu digo que fiz, aconselho a fazer. Quem tem dificuldade ou não consegue emagrecer, e eu uso muito meu exemplo. Eu fui a perseverança e dá certo. Agora você tem que querer e perseverar no que você quer. Então, tudo melhorou, tudo. Eu não tenho nenhuma palavra dizendo que melhorou, tudo melhorou. Inclusive melhorou até o profissional, né? Até o profissional. Você falou na redução, e eu me lembro de algumas pessoas que elas usam a redução como um atalho. E eu quero que você explique como é que funciona a mente mesmo fazendo a redução. Vou até explicar isso, porque eu acredito, meu amigo, que a dificuldade ela é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Com certeza a dificuldade ela começa na cabeça, na tua cabeça, na cabeça de quem vai fazer a cirurgia. A minha maior preocupação não era comer pouco, mastigar 20, 30 vezes, sei lá. É um mal de quem é obeso, é a mastigação, quem engole quando começa a mastigar. Isso eu tinha ciência, mas minha preocupação não era essa. Sabe qual era a minha preocupação? Qual? Como eu ia beber um copo grande de Coca-Cola virando de Coca-Cola, desculpa, de água, virando de uma vez só. Você tá com sede, né? Você chega em casa, ou nós vamos parar no ponto para beber água, você enche o copo, 150 ml, e vira todo de uma vez. E era uma coisa que no início, a indicação é beber goles de água, ou de suco, o que seja. A minha preocupação de imediato era essa. Eu sempre gostei muito de tomar o copo com água de uma vez só. Mas no início tudo fluiu normal, porque era uma coisa que eu queria muito, fazer redução e diminuir o meu peso. Então eu não tive assim grande dificuldade. Eu no início contava muito minha mastigada, porque tinha que mastigar mais. Era um hábito que eu não tinha, mas para mim isso não foi dificuldade. Como eu disse, a dificuldade não vem de muita coisa que você coloca na cabeça. Às vezes até de ouvir demais outras pessoas, mas meu pensamento que eu criei era a questão da água. Mas devagarzinho foi tomando os goles e depois foi normalizando. Hoje eu bebo um copo de uma vez só e não tenho dificuldade disso, não me faz mal. Não tive dump, que é enjoo, de comer doce, não tive nada disso. Então, graças a Deus, foi tudo bem tranquilo. A minha recuperação, meu pós-operatório, a minha alimentação, de eu comer devagar, até chegar a comer hoje, como eu como normal. Às vezes até exagera, né? Até exagera, só que em quantidades menores. Então, eu mudei meu hábito. É uma coisa que eu coloquei pra minha vida, pra minha mudança
a minha alimentação. Mas ainda como errado, não como algumas coisas que não é tão saudável, mas nada eu sigo na vida habitolado em correr só que eu preciso estar bem e estar feliz. Júnior, 15 horas do primeiro Ironman. Passou na cabeça desistir? Não, meu primeiro, como eu disse, eu só corria um pouquinho, 10 km, né? Eu era pesado, fiz a redução e comecei a correr um pouquinho mais. Não pedalava, então foi uma coisa que eu aprendi muito. Depois eu pedalei, tem muito pedal, mas no meu primeiro Ironman, no quilômetro 130, eu tive cãibra. E o que é que aconteceu? Eu pedalei 50 km com cãibra. Desses 50 km eu parava pra beber, na época era Gatorade, eu acho, os pontos, e eu bebia Gatorade e saía pra correr, ou pra pedalar. A cãibra passava e voltava, com o tempo depois voltava. Então eu saí pra correr os 42 km, bem ruim fisicamente, de contratura de cãibra, desgaste muscular muito grande. Mas hora nenhuma pensei em desistir não, porque meu foco era terminar. Como eu disse no início, era andando, correndo, rindo, chorando, eu ia terminar. E assim fiz, em 15 horas e 30. Depois disso, foram quantos Ironmans? Aqui em Fortaleza, teve 3 Ironmans full. Eu fiz mais 2. São 3 aqui em Fortaleza. Isso. E fiz mais um em Florianópolis. Que Full também? Full também. Então tem 4 Ironmans. Full tem 4. E aí tu também fez alguns meio Ironmans, que é o 70.3. Isso. A metade da distância eu fiz 8. 8 meio Ironmans. Teve um desses que foi internacional. Qual foi? Eu fui... Na verdade não foi um Ironman, foi um mundial de triatlo. Ah, ok. De longa certo. distância. Ok. Eu me classifiquei em algumas provas do brasileiro. E aí teve uma convocação e foi uma prova em Oklahoma que nadava 2 km, pedalava 80 e corria 10. Mas um negócio bem diferente, um clima bem legal. Então fiz uma prova no mundial. Foi tua primeira viagem internacional pelo esporte? Pelo esporte foi. Quero falar sobre investimento. Tem muita gente que quer começar a fazer triatlon e aí há uma máxima no meio do esporte que diz assim: você vai precisar adquirir uma bicicleta que vai ser o valor de um carro popular. Mas você falou que começou numa mountain bike. Então a mountain bike custava quanto? R$2.000. Já tinha, né? Já tinha, ficou caro na época. E fez a maior parte da periodização com ela, né? Isso. Fez a maior parte com ela. Depois foi que você investiu em uma outra bicicleta. É conveniente falar o valor dessa bicicleta aqui? A primeira eu comecei, depois da mountain bike, uns 4 a 5 mil. Uma bicicleta usada, na época 3 anos de uso. E o que é que acontece com... Quer dizer, também nem era um valor tão alto assim, né? Como as pessoas dizem. Só que o que acontece com o triatlo? Existem 2 tipos de pessoas que fazem o triatlo. A que querem fazer para os outros ver e tem condições de comprar, às vezes nem tem, e vão comprando bicicleta. Tem bicicleta até de 100 mil. Porém, o meu desafio sempre foi comigo mesmo. Não vou dizer que eu não sou competitivo, mas a competição era eu melhorar. Com o tempo eu fui trocando, viu, de bicicleta, passei por uma de 8, uma de 10, até uma de 16 eu fui. Nem sempre comprei usada. Então, Júnior, quer dizer, também não deixa de ser um jogo mental. Porque, eu vou aqui fazer... Claro, se a pessoa pode comprar uma bicicleta de 50 mil, tá tudo bem, ninguém tem nenhum problema com isso. Mas a questão é não poder comprar e comprar, porque é um esporte que envolve muito glamour e muita vaidade, não é verdade? Com certeza. Ou seja, cabeça no lugar para se livrar da mente do outro. Se não consegue fazer isso, leia meu livro, Livre-se da Mente do Outro. Que é um livro muito bom. E acontece que, por vaidade, para mostrar para outras pessoas a bicicleta de não sei quantos mil, e assim vai, com bicicleta, com acessórios. Mas é um esporte, viu, Rondinelli, que, como eu disse, eu sempre fiz pensando em melhorar. Então tem várias coisas que você consegue melhorar, mesmo a bicicleta mais usada, com algumas coisas que você vai acrescentando nela, que diminui teu esforço, um rolamento de cerâmica, isso tem custo. Porém, você tem que pensar em você, no que você está fazendo para você melhorar. Porque não, o gasto com o esporte não tem limite. Você
você não tiver cabeça, você tá gastando aí 50 mil de bike, 10 mil de acessórios, não tô falando coisa razoável ainda. Dentro dessa perspectiva do gastar o dinheiro, também motiva o cara a ter uma organização financeira para outros fins, correto? Correto. E aí você começa a diminuir certos gastos que para você não tem mais tanto sentido. Ou tem sentido, mas você consegue diminuir para investir em algo que você também vê sentido. Então você mescla, estrutura aonde você pode gastar economizando algumas coisas. Como dizem por aí, investe em experiências, né? Com certeza. Experiências ficam. Dos 4 Ironmans que você fez, qual foi o teu melhor tempo? 10 horas e 40 aproximadamente, 10 horas e 38. Tu te lembras quanto tempo durou de treino do primeiro de 15 horas e pouco até esse de 10 horas e pouco? Aproximadamente 4 anos. Eu passei a treinar constantemente. Quando você é preparado para o desafio, fica mais fácil. Ou menos difícil, né? 5 horas de diferença, ou seja, 4 para 5 anos de treino. Júnior, hoje a gente está gravando esse episódio no dia 10 de abril de 2025. Tu consegue manter quantos quilos? 78 quilos. Na época do Ironman, 78 quilos foi basicamente o que eu fiquei, 78, 80, depois da redução. Sim. Na época do Ironman eu cheguei a estar pesando 71, devido à rotina de treino, alimentação mais regrada. Hoje é 78 e na minha cabeça o meu peso ideal é 78, 80. Então eu estava com um pouquinho acima e aí eu tô focando nos treinos para ir pro desafio, que nós vamos correr junto, né? Já ia perguntar isso, qual é o próximo desafio? Como eu gosto de desafio, ano passado eu fiz a maratona do Rio e do lado do meu amigo Rondinelli combinamos de fazer o desafio. O desafio no Rio você corre 21 km no sábado, 42 km no domingo. Estou focado nos treinos para o desafio. E dessa vez eu quero até te parabenizar, porque tá focado mesmo. As outras vezes você treinava, mas sempre naquela de, eu vou aqui para me divertir. Ano passado mesmo, Rondinelli, eu fiz a maratona em quase 5 horas. Basicamente treinei 50% do que era para ter treinado. Então, inclusive antes dela eu te dizia, vou sofrer. Mas vou terminar. Mas eu vou terminar, eu lembro disso. Você diz, não bote na cabeça. Eu digo, não, é a realidade do que eu tô plantando. Isso. Terminar tudo novo. E foi o que aconteceu, mas terminei. Mas terminou. Agora eu quero terminar com menos dor, porque eu vou estar preparado. E como é uma prova puxada, lógico que tem um desgaste do corpo natural pelo volume de corrida, mas eu com certeza vou estar preparado. Até meu peso era acima de 80 e quando eu voltei descobri que eu estava com anemia. Quando tu voltou do Rio ano passado? Rio, então eu fui maratona com anemia, treinava. Você se soubesse que estava com anemia, talvez não tivesse nem feito, né? Com certeza. Porque ia cuidar da saúde, a mente é incrível. Júnior, vai arriscar algum tempo melhor na maratona? Eu tenho o objetivo de correr até em 2 horas a minha maratona. Até em 2h30? A maratona eu quero fazer até em 4. Ótimo. Por que eu digo até em 4? 3,59 e 59 tá valendo. Então eu vou ter que ter muita cabeça na prova do sábado, porque 21 km é fácil, para quem está com o volume que nós estamos. Isso. Porém, como tem um segundo dia de uma maratona, tem que se manter uma prova num ritmo constante, batimento cardíaco cadenciado, alimentação e hidratação antes da prova, no dia da prova, poder fazer os 42 dentro das 4 horas que eu me planejo. Para finalizar aqui, deixa uma mensagem, ou mais de uma mensagem, para quem está ouvindo de maneira geral, né? Estou falando de quem quer começar a correr, ou quem precisa aprender alguma coisa na vida. Sei lá, deixa uma mensagem aqui. A corrida imita a vida. Então, dica que eu deixo se você não corre, tem vontade, mas não corre por causa de peso, não corre pelo que os outros vão pensar, coloque na sua mente que você consegue, que você é capaz. Saia de casa para caminhar, depois corre um pouquinho, bote óculos escuros e não olhe para ninguém. Boa dica, essa dica eu nunca tinha escutado, perfeito. Faça o seu. Perfeito. E depois de uma caminhada grande que eu tive do lado do Rondinelli, eu li um excelente livro dele. Livro da mente do outro. Eu já tinha uma mente forte em relação a... Mas sempre fui uma pessoa que me preocupava muito com o que os outros pensavam. Então, há aproximadamente 3 anos, acho que é por aí que a gente tem amizade, né? Isso. Eu vim mudando alguns pensamentos, algumas crenças, com leitura, com orientação do Rondinelli. E hoje eu posso dizer que
99% do que eu faço eu não me preocupo com ninguém. Foi um aprendizado que eu tive do lado do Rondinelli, com leitura do livro dele, com leitura de outros livros e com acompanhamento. Então fica a dica, comece, mentalize e corra atrás do seu objetivo sem estar preocupado com ninguém. Eu quero até aproveitar o teu aprendizado para promover outro aprendizado. O Júnior, ele começou a fazer atividade física mesmo antes de fazer a redução. E ele disse que corria 10 km. Mas certamente a primeira vez que ele saiu de casa ele não fez 10 km. Não é isso? É sim. Eu caminhava, eu tinha orientação, né? Conhecia uma assessoria, a CID na época. Eu caminhava 5 minutos, corria 30 segundos, era o que eu aguentava devido ao excesso de peso. Mas passei um bom tempo, sabe, olhar correndo pesado. Desisti, porque talvez pela minha cabeça, eu pensava muito, muitos outros iam pensar. E aí fui quebrando alguns paradigmas, principalmente de cabeça. Eu acho que tudo começa no pensamento, tudo começa no pensamento. Então coloque no seu subconsciente, até um livro, né, Rondinelli? Poder do Subconsciente. Isso, Poder do Subconsciente. E é um livro bem legal também, ajuda muito, fala um pouquinho disso que eu tô falando. Já li ele com acompanhamento do Rondinelli, com prática. Leitura intencional, né? Intencional. Então me ajudou muito também. Então eu vou fazer aqui um compêndio do que eu aprendi. Comece, continue, tenha metas, priorize a família, aprenda a valorizar os recursos financeiros, respeite seu tempo. É isso? Vale a pena, sim? Vale a pena. Ser intencional em tudo que vai fazer. Ótimo. Ser intencional. Gostei. Excelente forma de terminar. Júnior, obrigado por esse tempo, por ter se dedicado. Espero que você tenha aprendido algo. Espero que esse Bora Conversar te motive a fazer alguma coisa. E se motivou, por favor, deixa aqui nos comentários, porque isso nos incentiva, ou me incentiva a continuar. Rondinelli, Oi. Tenho que finalizar, eu te agradeço a oportunidade. Pela segunda vez, né, de estar gravando. É um cara que me ajuda muito com relação a ser intencional. E eu vou deixar uma frase aqui que alguns vão entender. Fica perto que dá certo. Segue o Rondinelli para tentar entender. Muito obrigado aí, Rondinelli, pela oportunidade e pela essa amizade aí que nós tivemos e amadurecendo ao longo desses 3 anos. Então bora viajar, né? Vamos viajar e bora conversar. E bora conversar. Valeu, tchau, tchau.